TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Sindical, mais um programa, e hoje trazendo aqui o nosso ex-deputado, professor universitário e também petroleiro da Ativa, ele que é da área de TI, né? E também na área de outras atividades que ele exerceu, além de exercer o cargo de deputado estadual, onde nós iríamos também abordar como é que foi a nossa CPI universitária. Nós queremos do deputado também sobretudo o que esperar hoje no cenário internacional. Deputado Robson Leite, antes de passar a palavra a você, eu queria também saudar um trabalhador que está aqui fazendo o trabalho de câmara, e de edição, que é o nosso querido João Aquino. Cenários internacionais. Para onde caminha a humanidade hoje? Olha, Soriano, primeiro dar aí um abraço, né, uma saudação muito especial aos telespectadores aqui da TV Comunitária. Eu acho que é um canal importantíssimo para democratizar as comunicações. Nós temos um grave problema no Brasil, que é esse monopólio, né, escandaloso, onde 4 famílias, 5 no máximo, controlam todos os meios de comunicação. Coronéis da mídia. Os coronéis da mídia, né? Então, qualquer iniciativa para democratizar as comunicações é importante. Eu costumo brincar, né? A gente precisa abrir os horizontes e olhar o que os outros países do mundo estão fazendo nesse setor. Na Inglaterra, por exemplo, o escândalo do Murdoch levou a rainha da Inglaterra a sancionar, não tem 3 anos isso, uma regulamentação da área financeira da mídia e democratizou esse espaço. A Inglaterra, que de comunista não tem nada, está na moda agora tudo é ser comunista, né? Parece que as pessoas estão numa volta ao passado, estão resgatando o Muro de Berlim, querendo viver experiências que já, né, fazem parte da história. Mas então é importante, por isso que eu não queria nunca deixar aqui esse recado muito carinhoso aos seus telespectadores, porque é importante esse meio de comunicação, viu? Você falava do cenário internacional, para onde caminha a humanidade. Nós vivemos hoje um momento bastante complicado no cenário internacional global. Uma onda conservadora muito grande, que levou a França, né, que teve no governo François Mitterrand uma experiência muito interessante, foi o governo mais longevo francês, do Partido Socialista na França, mas hoje nós vivemos, tanto na França quanto nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil e na América Latina, um fechamento no sentido de um conservadorismo, uma ampliação do pensamento de direita, que a gente sabe que historicamente, por uma questão de definição, na conceituação de esquerda e direita, a direita tem um compromisso com o capital. E único, exclusivamente com o capital e com o rentismo. Tudo que ela cria e que alguns acreditam que seja de benefício da população é falácia, é mentira. A história prova isso, né? Eu costumo dizer que não se pode, é impossível se fazer qualquer tipo de análise política sem o mínimo conhecimento de história. Porque a história se repete. Os anos 90 mostraram, através do conservadorismo derrotado de Margaret Thatcher na Inglaterra, que levou o Partido Trabalhista Britânico à vitória, que essa onda liberal, privatizante, de redução do Estado, ela custa muito caro à população trabalhadora mais pobre, sobretudo. Você me permite? Claro. Eu acho que o feitiço virou contra o feiticeiro. A rainha, quer dizer, a dama de ferro, em certo momento se transformou na rainha da sucata. É verdade. Não, é importante você colocar isso, porque Margaret Thatcher hoje... eu tive na Inglaterra em julho uma experiência muito interessante, que eu passei mal em Londres. Fui de férias e aproveitei para fazer um trabalho também acadêmico, enfim, na Europa. Mas eu tive uma crise renal. E tirei proveito... Cálculo renal. Descobri que eu estava com matemático. Pois é. E eu me utilizei do sistema público de Londres, extraordinário na Inglaterra, né? Mas eu digo o seguinte, pouca gente sabe, mas Margaret Thatcher é uma das figuras públicas mais rejeitadas e odiadas na Inglaterra.
A taxa de rejeição dela é muito grande, porque foi o governo dela que fez reformas, aplicou reformas que visavam a redução do Estado, né, que visavam a privatização das suas estatais. Isso foi rejeitado nas urnas a ponto de um povo historicamente conservador, que é o povo inglês, dar a vitória ao Partido Trabalhista Britânico, que inverte essa lógica, né, e proporciona boa parte do bem-estar social, né, o conceito de welfare state que vem do Plano Marshall, na pós-Segunda Guerra Mundial, uma injeção considerável de recursos pelos Estados Unidos por medo do comunismo, a Europa devastada pós-Segunda Guerra Mundial, completamente destruída, aquela Europa com fome, miséria, né? Paris foi ocupada pelas tropas alemãs, teve guerra, né, ali naquele território, né, com a tropa dos aliados, enfim. Ao final da Segunda Guerra Mundial, você tinha de um lado os países do leste europeu, onde havia previdência de qualidade, trabalho, emprego, escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade, né? Ou seja, uma condição de bem-estar social da população muito boa. Então a Europa, marcada após a Segunda Guerra pelo desemprego, pela destruição, pela miséria, pela fome, pelo caos, começa a enxergar naquilo uma alternativa. Imediatamente, né, o secretário de Estado americano, o general Marshall, elabora um plano de uma injeção de recursos extremamente elevada, histórico aquilo, para que aqueles países pudessem investir, inclusive, de maneira preferencial, nas condições da população europeia. Fazem esse investimento, né, Paris, a França, a Inglaterra, a Portugal, enfim, os países que se colocaram naquele cenário pós-Segunda Guerra Mundial e que eram elementos de referência, Noruega, enfim, recebem esses recursos e investem sobremaneira, né, de maneira preferencial em saúde, educação e previdência. E constrói esse welfare state. Mas me permite uma parte aí. Na Europa, pós-Segunda Guerra Mundial, não tem mais latifúndio. Eles impuseram também uma legislação social. Bem lembrado. Enquanto aqui nós temos aí umas elites retrógradas, né? A maior concentração de terras, de renda. Você foi muito feliz no que você colocou. Há uma diferença cultural muito grande na história da construção democrática, republicana dos países do velho continente, diferente da nossa. O Brasil é o país mais longevo a erradicar a escravidão, né? Acabar com a escravidão, né? Isso é um elemento importante. E você percebe, por exemplo, na França, você tem um imposto sobre grandes fortunas. Tem um caso famoso do Charles Aznavour, que sai da França, abandona a França por não concordar em pagar esse imposto. É um cantor francês muito famoso. E com que condições sociais você tem, que apoio popular você tem na França capaz de sustentar um imposto como esse? Na maioria da Europa desenvolvida hoje, né, a Europa da OCDE, né, pós-Segunda Guerra Mundial, você não só tem IGF, como tem uma alíquota de 50% para o imposto de renda. E com um raciocínio muito óbvio. Não é justo que uma pessoa que ganhe 40 mil reais pague o mesmo imposto de renda que uma pessoa que ganhe 4, 5 mil. Né? Essa é a filosofia deles. Como é que você encontra apoio para isso? O contra-apoio é que a classe média na Europa, sobretudo na França, parisiense, então isso fica muito evidente, ela não tolera, essa é a melhor expressão mais educada que eu posso achar, os ricos franceses. Ela sabe que o problema, sobretudo, né, o problema que impede uma melhor condição de vida é exatamente qualquer possibilidade de ampliação na distribuição, na concentração de renda. Então, para eles, quanto menor a diferença entre os mais ricos e mais pobres, melhor para a condição geral da população francesa. A classe média francesa pensa assim. Enquanto que a nossa classe média aqui odeia os pobres. Odeia os pobres, tem ojeriza. Né? Esse é o grande problema que a gente viveu no processo de impeachment. A ver o filho do trabalhador estudando na universidade pública, na mesma universidade que o seu filho de classe média estuda. Isso é um problema para um setor da nossa sociedade. Claro que não são todos. A gente sabe que existe classe média que pensa, que raciocina, que tem essa compreensão da necessidade de se construir um projeto de nação que passe pela redução da desigualdade. É muito curioso, e eu vivi essa experiência, você tentar explicar para um liberal alemão, por exemplo, que tirar, aqui no Brasil, por exemplo, você tirar um aluno oriundo da escola particular, tirar 600 pontos no Enem, em média, enquanto que o aluno oriundo da escola pública tira 400, ele vai achar um absurdo.
e vai dizer para você, na sua, olha, vocês jamais vão construir um projeto de nação com essa profunda desigualdade no ambiente educacional. E ele tem razão. A gente encara essa desigualdade com naturalidade. O grande problema do Brasil hoje é que a desigualdade, Soriano, ela se tornou cultural. A desigualdade no Brasil, ela leva as pessoas, por exemplo, a achar natural que um jovem de 24 anos, louro de olho azul, que trabalha num cargo técnico no serviço público, ao atender um senhor idoso de 70 anos, negro e pobre, ele vai chamar esse senhor idoso de você e o senhor idoso negro vai chamar ele de senhor. Isso acontece, porque a gente tem essa dificuldade ainda muito presente no setor da nossa sociedade que não conseguiu superar, né, esse problema nosso da desigualdade. Uma outra questão que eu acho que é importante e tem a ver com isso, que eu costumo dar como exemplo, é o seguinte: o mais pobre na Europa, da OCDE, Portugal, por exemplo, né, França, ele tem uma vida muito superior ao mais pobre do Brasil, a classe baixa. Em compensação, o mais rico na Europa tem uma vida inferior ao mais rico do Brasil. A diferença é menor. Vamos só decodificar aqui para a nossa telespectadora e telespectador o que é OCDE, né? Nós temos os 7 países mais ricos do mundo, mas nós temos os 20 países desenvolvidos, né? Aí se criou esse fórum também da OCDE. Né? Cooperação, Desenvolvimento, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São os países europeus que receberam, a grosso modo falando, que receberam essa ajuda após a Segunda Guerra Mundial do Plano Marshall, e a partir de então começaram a ter uma cooperação entre eles, de troca de experiência, informações, estudos, academia, para que pudessem se desenvolver economicamente. Por isso que muitas das vezes, quando você se referencia a dados estatísticos, informações sobre violência, dados econômicos, você compara com os dados dos países da OCDE, né? Quase que tem suas críticas, né? Até dentro da própria esquerda, há pessoas que criticam muito essa organização, mas eu encaro ela apenas como um fato, um dado importante para o ambiente de pesquisa. Até para a gente poder comparar o Brasil a essas realidades e poder ver onde a gente se insere. É muito triste porque, por exemplo, no Brasil, nós vivemos pela primeira vez na história do país, por menor que tenha sido, mas uma experiência de redução da desigualdade. Isso não é pouca coisa, Soriano. Dentro da concepção, é claro que a gente precisava, e algumas pessoas criticam isso, que o governo do presidente Lula, a presidenta Dilma, investiu muito em questões objetivas, na renda do trabalhador. É aquilo que está, né, imediatamente a serviço dele. Melhorou a renda, né, o acesso e consumo de bens. O salário mínimo, que era em dólares, ganhando sempre da inflação. Passou de quantos dólares para quantos dólares? Nós tínhamos, eu lembro que na briga no governo Fernando Henrique Cardoso, o senador Paulo Paim, na época, tinha como bandeira que o elegeu pela primeira vez ao Senado, ou reelegeu, não me recordo bem, a equiparação do salário mínimo a 100 dólares. Girava em torno de 70, 80 no máximo, né? E hoje não, mas ao final do governo Lula, passou de 380, salvo engano meu, 3 vezes 3, 9, algo mais nessa natureza. Então, o poder de compra da população mais pobre cresceu muito. Mas a gente tem que ter investido também em questões subjetivas. Por exemplo, nós deveríamos ter investido em educação, saúde. Se investiu. Talvez não como se esperava e se queria, né? Há um debate, porque, por um lado, também você não consegue transformar um país que, ao longo de 500 anos, foi marcado pela desigualdade, por uma classe social completamente esquecida, os invisíveis. Aquilo que a gente fala dos 30, 40 milhões que saíram da miséria e entraram nessa classe de consumo, no governo Fernando Henrique, para trás, sobretudo, mas eram os invisíveis, eram pessoas que não existiam para esse setor da elite brasileira. E isso é um problema muito grave, porque isso mexe, inclusive, com a questão até da violência, mexe com a questão social que está ao seu redor. Por que a violência aumentou tanto nos últimos 2 anos no Brasil? Porque a taxa de desemprego chegou a níveis astronômicos e o poder de compra da população mais pobre despencou. Você vê hoje, eu conheço um caso em Jacarepaguá de um jovem que foi aluno meu de pré-vestibular comunitário que foi preso por crime de envolvimento com tráfico de drogas simplesmente porque a mãe estava com hipertensão, o pai desempregado, ele foi na UPA, não tinha o remédio de pressão, foi na clínica familiar, não tinha o remédio de pressão,
conseguiu a receita, né, foi atendido pelo menos, vai na farmácia, não tem mais o farmácia popular para comprar o remédio subsidiado pelo governo, um programa que custa tão pouco, né, é irrisório, nem aparece no orçamento, né, de maneira, dependendo do truncamento que você faça, do arredondamento do orçamento. Foi cortado, esse remédio custa R$200, R$220, esse aluno desesperado, esse jovem desesperado, 19 anos, ele foi buscar na boca de fumo. Foi lá falar com o gerente da boca de fumo. E o gerente da boca de fumo, que jogou bola com ele na infância, deu para ele R$200. Primeira pergunta que eu faço aqui para o nosso telespectador pensar: quem é o herói desse jovem? É a polícia? É o médico que atendeu? É o Estado? Sabe, é uma questão cultural que está inserida. Aumentou muito no Brasil, nesses 2 anos, o encarceramento de pessoas, réus primários, por crime de envolvimento com tráfico de drogas de pessoas aposentadas. Óbvio, o cara perdeu o poder de compra. No momento que ele mais precisa, né, ele perde pelos dois lados. Ele perde o poder de compra porque o salário dele não é mais corrigido pela inflação, que é o caso das aposentadorias hoje do governo, né, do governo legítimo, né, impostor do senhor Michel Temer. Ele perde poder de compra em função disso. Além disso, ele tem um problema, ele perde programas sociais importantes, que é o acesso aos remédios pelo farmácia popular. Ora, o que resta? A morte? Vai esperar a morte? E aí ele consegue um caso lá, uma oportunidade, uma situação para fazer um pequeno serviço ao tráfico, para ganhar R$100 por dia, ficar com um radinho, avisando quem sobe e quem desce. E ele se torna um escravo do crime que a gente faz questão de dizer que combatemos. Mas sobre impostos, eu queria falar de uma coisa gritante que eu acho. Você citou as grandes fortunas, né, as taxações para as grandes fortunas, para que um dia essa diferença entre os afortunados e os que não estão sequer inseridos na condição de consumidor, né? Ou seja, existe o Conselho de Defesa do Consumidor, mas tem cidadãos que nem podem comprar nada. Isso é interessante. Mas deixa eu frisar qual é o outro lado aí também que poderíamos você ex-legislador, depois eu quero perguntar até um pouquinho do seu futuro político, mas imposto de transmissão. Eu paguei, quando eu fiquei viúvo, fizemos um inventário, 4% do que eu tinha que passar para meus filhos. Roberto Marinho, que é um dono de um império, também 4%. E aquele que está ali na comunidade, que só tem um pequeno casinho, e quando ele é mais afortunado, chega a ter um primeiro andar ali com a laje dele, ele tem que pagar 4% e não pode pagar, né? Então, como é que a gente pode esperar que apenas pela legislação a gente vai ter algum nivelamento de renda ou de patrimônio? Soriano, você trouxe um ponto que é fantástico e que nos leva a uma reflexão. O sistema tributário brasileiro é um dos mais injustos do mundo. Por quê? Porque o pobre e o rico pagam o mesmo tributo no Brasil. Porque, veja, o tributo no Brasil preferencialmente está no consumo. E é óbvio que, por exemplo, refeições, o rico não come mais, ele pode comer melhor, mas ele não come mais que o pobre. Ele não faz 7 refeições, ele faz 3. Como o pobre também faz. Então, a diferença é muito pequena na tributação em função dessa escolha equivocada do sistema tributário brasileiro. Nós precisamos de uma reforma tributária. O meu medo é que uma reforma tributária, com esse Congresso que a gente tem, a chance é piorar o que já é muito ruim. Na Europa não é assim. Por exemplo, você deu um exemplo ótimo aí da transmissão de bens, né? Inglaterra, para grandes propriedades, grandes fortunas de herança, é 50%. Aqui 50%. É 4%. É 50%. E é 50% para as grandes. As pequenas propriedades, as pessoas de classe média, média baixa, pagam menos esse tributo. É proporcional à sua renda, proporcional, nesse caso específico, ao seu patrimônio, né? E isso é uma forma de fazer justiça, de reduzir a desigualdade. A redução de desigualdade nos países da Europa, desenvolvidos, nos países da OCDE, a redução ela é cultural. É um compromisso do cidadão de classe média europeu a ter a alegria de ver que a diferença dos mais ricos e dos mais pobres é menor, porque ele se preocupa com
com essa conceituação quase que como uma passa de pai para filho, enquanto que aqui não existe isso, aqui não existe excessiva disputa. Por exemplo, outra questão polêmica, meritocracia. Se fala muito em meritocracia no Brasil. Não dá para falar de meritocracia com essa diferença entre a escola pública e a escola particular. Vamos falar de meritocracia depois que a gente igualar as oportunidades. Não estão igualadas. Os números do Enem nos mostram que a gente vive num cenário de profunda injustiça educacional, né? Então, eu creio que a gente precisa mudar esse sistema tributário. Quer ver outro absurdo? No Brasil, isso foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, e o nosso governo não mudou e deveria ter mudado. Imposto de renda sobre lucros e dividendos não existe. O Joesley, figura famosa aí, né, da JBS... É o do porão do palácio? Esse mesmo que encontra com o Temer nas escondidas, né? Que teve aquela gravação absurda lá e que não dá em nada, né? Ele recebe provavelmente algo em torno da informação que eu tive de 300 a 400 mil reais por mês de lucros e dividendos da empresa dele. E ele não paga imposto de renda, enquanto você que está assistindo, que ganha 3.500 reais, você paga muito mais imposto do que ele, porque ele não paga. Isso é um absurdo. Só essa reforma tributária já renderia aos cofres no Brasil o equivalente ao que eles alegam existir de déficit da Previdência. Ou seja, o déficit, que não existe, a gente pode depois falar sobre isso também, fictício, na verdade, é uma desculpa para se apropriar da renda do trabalhador. Todas as crises, o capital, historicamente, disputa com mais vigor duas coisas: a renda pública e a renda do trabalhador. Isso é histórico. Nos principais países do mundo sempre aconteceu. O nosso problema é que a nossa organização social, a nossa cultura social nos impede de denunciar e mostrar o quanto que isso é prejudicial para o país como um todo. Mas com uma agravante em cima disso que você citou, né? Que uns são inclusive isentos, mas mesmo aqueles que têm que tributar, ou seja, recolher o INSS, às vezes é do próprio trabalhador que está ali na folha que ele não... Depois ele tem anistia, né? O caso do Itaú é emblemático, 36 bilhões. Eles alegam que o déficit estava em torno de 54 bilhões. E aí... Só para o Itaú, numa canetada, eles abriram mão de 36 bi. É um negócio inacreditável que esse governo está fazendo. Essa questão das petroleiras agora, de uma renúncia fiscal histórica, isso é um escândalo. Olha, Soriano, se há uma coisa que me deixa louco, que me deixa assim em depressão, é o que o governo Temer está fazendo com a nossa Petrobras e com a política de petróleo no Brasil. É o Repetro, né? Regime especial para as petroleiras privadas poderem importar sem pagar imposto. Sem pagar imposto, sem nenhuma contrapartida. Por princípio, na administração pública, quando você faz a política de renúncia fiscal, ela é uma política válida, desde que você tenha compensações. Porque, veja bem, quando você faz uma renúncia fiscal, significa que você está assumindo, enquanto administrador público, uma redução do tamanho do Estado. Porque eu vou ter menos recursos para financiar a saúde, a educação, os serviços que são essenciais à população, né? Pois bem, vigilância sanitária, você passa mal porque comeu num restaurante, né? É engraçado quando você vê o liberal que prega o Estado mínimo chateado porque o filho passou mal porque comeu no restaurante. Cadê a fiscalização? A fiscalização acabou, meu amigo, porque você não defendia o Estado mínimo. O Estado mínimo é esse, é menos servidor, menos serviço à população. Então, veja, quando você tem essa renúncia fiscal, você precisa compensar de alguma forma. Vou dar um exemplo concreto. Maranhão, governo do Estado do Maranhão, faz política de isenção fiscal também, como o Cabral fez no Rio de Janeiro. A diferença é que o Cabral fazia por corrupção, por financiamento de campanha e tudo aquilo que a gente está vendo aí, né? Que a gente viu que está vendo aí. E no Maranhão, o governo Flávio Dino, hoje, aliás, em 4 anos, vai 3 anos, né, vai completar agora, conseguiu tirar o Maranhão dos índices mais baixos, tanto IDH, educação, tudo, ultrapassar o Rio de Janeiro. Uma das políticas dele é de isenção fiscal. Só que a diferença é que a isenção fiscal que ele dá para as empresas têm que dar como contrapartida emprego. É proporcional ao CAGED. O que é o CAGED? Cadastro Geral de Empregados e Demitidos. Então, se uma empresa contratou mais do que demitiu, ela tem acesso a uma política de isenção tributária maior. Mas, em compensação, eu, inclusive, consigo recuperar parte do que eu abri mão através do aumento da receita dessas pessoas que passam a pagar tributo também, que passam a recolher, porque a economia gira, né? E, além disso, eu tenho a redução do desemprego, né, o aumento da renda do trabalhador, em função de uma política muito
acertada, diferente do Rio de Janeiro. Dar isenção é uma política, desde que você tenha compensações. O governo Temer fez um assalto, porque o Repetro que ele está fazendo para as empresas petrolíferas, simplesmente abre mão de uma receita que já existe hoje, ou seja, é menor do que quando era, é pior do que quando era o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que você acompanhou e lutou muito contra aquele governo. Porque além de abrir mão dessa receita que existia até na época do governo Fernando Henrique Cardoso, não há nenhuma contrapartida de geração de trabalho, emprego e renda aqui no Brasil. O governo Temer está gerando muito emprego, Soriano. Em Singapura, nos Estados Unidos, né, na Europa. É curioso ver que o nosso pré-sal está indo para a State Oil, uma empresa estatal norueguesa. O Fernando Siqueira costuma dizer assim, que o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, é um grande patriota americano. É verdade. A política do governo Temer, na verdade, o que o Pedro Parente está fazendo é acompanhar a política desse governo, que é completamente equivocada. E o mais triste, as pessoas falam assim, né? A gente ouve muito isso. Ah, mas eu não votei no Temer, mas apoiou o impeachment. Então, se você apoiou o impeachment, óbvio que você sabia quem assumia era o vice. Está na Constituição da República. Então, se você não queria o presidente, a gente saiu com uma alternativa que era muito, né? Que foi muito pior a população brasileira. E que é o projeto que foi derrotado nas eleições. Por isso que a gente diz que é um golpe. Não é só o golpe porque não houve crime de pedalada fiscal. Está mais do que comprovado, o próprio Ministério Público Federal já falou isso. Não houve crime, eu acho que isso é unanimidade da população. Se não é unanimidade, pelo menos as pessoas de bom senso percebem que foi um golpe sim, né? Agora, tem o golpe também de se tentar impor uma agenda que perdeu as eleições. É verdade. Esse é o drama. É a primeira vez na história, pouca gente se tocou, eu fiz vídeos, inclusive, nas minhas redes sociais denunciando isso na época, porque era a primeira vez na história que você tem um programa de governo aprovado em convenção em ano ímpar, em ano que não tem eleição. O PMDB fez isso em outubro de 2015, aprovou um documento, para mim um deboche, chamado Ponte para o Futuro, que prevê tudo o que está acontecendo hoje. Prevê a redução de direitos, o fim da Previdência, o documento fala sobre isso. O fim dos direitos trabalhistas, a entrega das nossas estatais, está tudo escrito lá. E foi um programa aprovado fora do período eleitoral para tentar dar algum ar de legitimidade a um governo absolutamente ilegítimo, não apenas pela ausência do crime de responsabilidade, mas absolutamente ilegítimo porque não foi eleito. O programa não foi eleito. É um estelionato eleitoral. É um grave estelionato eleitoral. Mas outro fator da ilegitimidade está na aceitação também popular, né? Qual é o ibope hoje do Temer? A gente costuma dizer que o governo Temer não tem uma popularidade baixa. O governo Temer é uma margem de erro, porque tem 3%. 3% significa dizer que até dentro da família dele ele não tem apoio. É um governo ilegítimo, é um governo impostor, é um governo que encarna um projeto que não foi submetido às urnas. Isso é muito grave. Acho que esse é o ponto central que a gente precisa compreender. E um governo que, obviamente, está aí para retirar direitos e entregar o nosso patrimônio. Eu costumo dizer que o golpe no Brasil ele é um conluio de interesses, mas tem um interesse principal, que é o nosso petróleo. É importante que as pessoas, a gente use os canais democráticos como esse para denunciar. Por exemplo, você me permite aqui falar que na geopolítica de petróleo, nos últimos 10 anos, vou dar só alguns dados, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos passou a ser exportador de petróleo, né? E em função do Teat Oil, né, que é uma reserva de petróleo nos Estados Unidos, que possibilitou que os Estados Unidos crescesse a sua produção, só que tem um dado, é uma produção que no decorrer do tempo ela vai se tornando mais cara, por questões geológicas e também porque as principais reservas já foram exploradas. Há um outro elemento importante, a Arábia Saudita ela passa a se alinhar mais com a Rússia e deixa de lado os Estados Unidos. A redução do preço do barril do petróleo se deu porque a OPEP, a Arábia Saudita mais especificamente, aumentou a sua produção. Em função... A maior reserva mundial e também em exploração. Já ia que está o ponto. A Venezuela tem uma reserva maior. Porque né? A Venezuela tem uma reserva maior e entra num componente importante. A guerra da Síria é por isso, né? São os gasodutos que saem daquela região, que passam pela Síria em direção à Rússia. Os Estados Unidos fomentam ali um conflito, matando e ceifando vidas, exatamente, para tentar impedir que o gasoduto de gás e petróleo chegue até a Rússia, né? É uma guerra literal. E, nesse sentido, os Estados Unidos perdendo a sua influência sobre a Arábia Saudita, ele precisa, para atender a sua indústria de petróleo, buscar novas reservas.
A indústria petrolífera americana ela é muito diversificada, no sentido de que são muitas empresas, né, pequenas refinarias, pequenas empresas, diferentes da nossa, que fazem, né, a exploração ou até a produção, o refino do petróleo, e precisava ser alimentada. E só havia 2 lugares no mundo, 2 reservas consideráveis. A Venezuela, que é a maior reserva do mundo, e um tal de um pré-sal aí, de um tal de Brasil, né? Aonde nós tínhamos um petróleo, não éramos, né, as estimativas dizem que nós não temos uma reserva maior que a da Venezuela, mas temos um óleo de maior qualidade para o refino, mais barato para refinar. Petróleo leve, né? Exatamente, o petróleo leve. Então, nós tivemos, nesse processo, o interesse americano. Qual era o problema deles? O problema deles é que um marco legal criado no governo Lula e Dilma, que é o marco de partilha, que a gente pode depois falar um pouco sobre ele, não interessava os americanos. Porque ele é pouco rentável. Ou melhor, não é que pouco rentável. Ele é menos rentável do que o modelo de concessão, que era o anterior, né? E menos rentável ainda do que está acontecendo hoje, que é tirar toda a parte da União, toda a parte, não apenas o Fundo Social Soberano criado no governo Lula e Dilma, e que passaria a entrar em produção a partir de 2019, por isso tinha que ser feito rápido, e que destinaria recursos para saúde e educação. A estimativa do Guilherme Estrela, se estiver nos assistindo, um grande abraço. Guilherme Estrela é um geógrafo da Petrobras, foi diretor, e coube a ele a perfuração do primeiro poço do petróleo de pré-sal, que mostrou a viabilidade técnica, né? Exatamente, uma das figuras mais sérias e mais competentes que a gente teve a oportunidade de conhecer na Petrobras. O Guilherme Estrela dizia na época que a parte do Fundo Social Soberano, em 10 anos, pelas contas dele, era algo em torno de 7 a 10 trilhões de reais. 7 a 10 trilhões de reais, Soriano, é quase que um outro Brasil, em paralelo, só em termos de arrecadação. Tem que se tomar alguns cuidados com esse dinheiro. Esse dinheiro não pode entrar na economia de forma deliberada, né, sem nenhum tipo de retenção ou nenhum tipo de cuidado, senão você tem aquilo que aconteceu na Holanda, chamada doença holandesa, que é a enxurrada de dólares na economia, sucateando a indústria nacional. Então você precisa guardar um fundo, como a Noruega também faz. A diferença é que o nosso fundo seria também reservado, mas seria destinado para financiar investimentos em saúde e melhoria da educação da população brasileira. Ou seja, ia ser destinado para o futuro. Uma aposta no futuro. Aliás, saúde e educação foi o Congresso que fez, porque inicialmente era só educação. Era essa a ideia. Para quê? Para a gente criar, porque como o petróleo é uma fonte esgotável e finita, você precisa criar alternativas econômicas. E nada melhor do que investir em educação, pesquisa. País que não pesquisa não cresce. Qualquer pesquisador que está nos assistindo, que está desesperado com esse orçamento abissal, e eu, inclusive, tenho muito orgulho de dizer que aqui na UERJ, né, existe hoje a dedicação exclusiva, foi um projeto meu, uma emenda minha, que criou a dedicação exclusiva na UERJ. É fundamental o papel do professor universitário, que além de professor, é pesquisador e dedicado exclusivamente a isso, porque você desenvolve o país. Não há projeto de inovação, de desenvolvimento, de crescimento, sem investimento público em pesquisa. O privado também. Nos Estados Unidos é só privado. Não, mentira. Todo mundo fala dos valores que são elevados no investimento privado nos Estados Unidos, mas as universidades que mais investem nos Estados Unidos, cerca de 60%, 70% dos seus investimentos são do governo americano. São públicos. Não há país mais protecionista economicamente do que os Estados Unidos. Todo mundo fala, os Estados Unidos é liberal. Liberal, na força da palavra, né? São protecionistas e só pensam em si. A gente tinha que pensar um pouco mais em nós. Né? A gente tem que aqui enumerar os males que Temer e o seu presidente, né, o Pedro Parente, está fazendo na Petrobras. Dentre eles, que eles estão fazendo tudo a toque de caixa, não só a mudança na legislação do petróleo, como também o que já se torrou na Bacia das Almas. Eu estou lembrado, por exemplo, dos dutos lá do sul do país, importantíssimo do ponto de vista estratégico, né, para se planejar a economia como um todo, não é só a Petrobras. Nós tivemos aí a venda de campos de petróleo já na área até do pré-sal. Anuncia-se, porque não estão com problema jurídico, de se vender o caixa da Petrobras, que é a BR Distribuidora. Né? Então, isso é muito grave. Então, mais luzes sobre o que isso representa, decodifica, você que é um mestre. A gente costuma dizer, né,
antigamente se dizia Petrobras do posto ao poço, e ele depois passou a dizer do poço ao poste. Por quê? Porque é energia, uma empresa de energia. Esse é o grande diferencial da Petrobras. Porque na medida em que você tem tanto a exploração e produção do petróleo e você tem também a distribuição, significa dizer que você tem controle absoluto sobre essa produção que é estratégica. O mundo se organiza desde quando o Homo sapiens começou a andar pela busca pelo fogo, pela energia. E essa busca proporcionou guerras. Só para concluir aquele meu raciocínio dos Estados Unidos, obviamente que os Estados Unidos se interessou pelo nosso pré-sal, precisava mudar o marco legal. Quem representava isso era o candidato do PSDB, o senhor Aécio Neves, perdeu as eleições. José Serra, que é um artífice desse processo, né? As deduções ficam ao encargo do nosso telespectador, não conseguiram. Obviamente se deu um golpe. Por muito menos dos valores que a gente fala, os Estados Unidos invadiu o Iraque. Aqui não precisa invadir. Aqui você tem os patos amarelos gigantes, né, que proporcionam essa tragédia, na verdade. As pessoas foram enganadas, Soriano. Eu tenho muito carinho com aquelas pessoas que se percebem hoje enganadas, e eu acho que a esquerda precisa compreender que é um massacre que a grande mídia faz. É um massacre, um massacre. Um massacre sobre o presidente Lula. Eu quero que alguém depois me explique como é que o presidente Lula é indicado e cresce a cada dia a sua indicação com possibilidades reais de ganhar nesse ano o Prêmio Nobel da Paz. Mas eu diria que eles têm que condenar Lula e tirá-lo do jogo, né, eleitoral, até porque ele anunciou que ele irá desfazer, ou seja, anular todos esses crimes de lesa pátria. Exatamente. Foi o único candidato que já disse claramente: isso tudo é nulo de pleno direito. E eu vou. E aí fica um recado para a esquerda de maneira geral, que precisa se unir, precisa se unificar, precisa debater com mais responsabilidade os projetos eleitorais que estão em jogo aí. Porque não é contra o Lula. Olha que fui deputado pelo PT, fui superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego aqui, como indicado do partido, pela minha experiência em gestão na área pública. Não é simplesmente um golpe contra o PT. O PT é o que atrapalhava, mas é um golpe contra qualquer um, é contra o povo brasileiro, e vamos tirar do caminho qualquer um que se opõe ao projeto. Se, por exemplo, o Ciro Gomes crescer muito nas pesquisas e ele se comprometer em revogar tudo isso também, vão inventar alguma história e vão tirar ele do jogo também. Ou seja, a direita tem um projeto claro, e o projeto dela é claro. Você pode falar o que quiser da direita, mas que não é um projeto claro. Não, é claro. É um projeto de entrega do nosso patrimônio, é um projeto de entrega das nossas estatais, é um projeto de entrega do direito do trabalhador. Só para concluir que você me perguntou, quando você tem esse controle, né, estratégico da Petrobras, do poço ao poste, né, ou do poço ao posto, você tem, na verdade, a possibilidade de girar o caixa da empresa de acordo com o mercado. Se o barril o que não tem nos Estados Unidos, por isso que eles vêm semeando golpes, né? Bernie Sanders fala sobre isso, senador americano, que os Estados Unidos tem que parar de fazer golpes na América Latina, porque eles não têm controle sobre a sua produção nesse sentido. Nós temos, isso é um diferencial gigantesco que nós temos que manter, por isso que a BR é importante, porque na medida que o preço do petróleo cai muito, se torna mais barato, então, por isso que é importante e estratégico, né? O que o presidente Sérgio Gabriel dizia que é um mal necessário fazer refinaria, é muito caro, mas a gente não faz refinaria pelo ponto de vista do lucro que você vai ter, você faz refinaria porque é estratégico você refinar o petróleo, ter a possibilidade de refinar aqui. Na medida que você faz isso, se o preço do barril caiu muito, o que eu faço? Então eu passo a importar petróleo, seguro um pouco a minha produção, importo o petróleo para fazer com que as minhas refinarias aqui girem. Com isso o caixa da Petrobras é mantido e com isso o governo tem a tranquilidade e a estabilidade econômica necessária e fica blindado às crises internacionais de petróleo. Esse era o nosso maior grito de independência, aliado isso ao pré-sal, a arrecadação que aquilo ia dar para a União, aos tributos que continuariam sendo cobrados, de royalties, etc. Nós tínhamos um projeto muito claro em curso, que incomodava, né? Incomodava a quem? Incomodava aos Estados Unidos, incomodava os principais países exportadores de petróleo, o Brasil entrar nesse clube. Foi por isso que foi dado o golpe, foi por isso que a gente sofreu o que a gente sofreu. Olha, na Grécia Antiga, né, os filósofos, tinha uma corrente de filósofos que se dedicavam a ser grandes
oradores, dentre eles os sofistas, né? Ou seja, um dos sofismas que o governo Temer, para se anunciar que está fazendo alguma coisa, é que está aumentando o número de trabalhadores com carteira assinada. Você, que é um especialista aí na reforma da Previdência que foi feita, na análise sobretudo, ou seja, agora você pode assinar a carteira e trabalhar apenas meia hora ou meia hora por 3 meses que você tem carteira assinada. Você está empregado. Isso é um sofisma. Com certeza. Não é? Com certeza. Eu acho um dos absurdos. Ótimo exemplo. Uma mentira velada. E a reforma da Previdência, você já falou dos inadimplentes, e a prova, conforme o senador lá do Rio Grande do Sul, que você citava, Paim. que de verdade, Paim, nós não temos déficit da Previdência que justifique Teve uma essa CPI reforma. agora. Reforma trabalhista. Veja, é um dado importante, né? Até complementando o que você acabou de falar. Houve uma CPI no Senado, o governo atual, que defende a reforma, tem maioria. Poderia ter manipulado, ou pelo menos ter influenciado a CPI, para conseguir dar um resultado diferente. Não conseguiu. Por quê? Porque os dados são muito claros. Não há déficit na Previdência, é uma mentira. A Previdência, mas o que você contribui de INSS, mas o que o patrão paga, não paga a nossa Previdência, as aposentadorias. A Previdência não é esse conceito no Brasil. A nossa Previdência é um sistema de seguridade social, é uma das pernas do sistema de seguridade social, cuja arrecadação é muito maior. Você tem o COFINS, né? Você tem a CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido. Quem tiver em dúvida agora de quanto que a gente arrecada de COFINS, pega a sua conta de luz e vê lá. Está escrito lá, COFINS, olha quanto você está pagando na conta de luz. Quando comprar lá 1 quilo de arroz, vê lá quanto é que está pagando, está escrito no pacote lá do arroz, COFINS, você tem uma contribuição gigantesca, uma arrecadação enorme, cujo objetivo do deputado constituinte que fez, dos nossos parlamentares constituintes à época, em 1988, era criar um sistema de seguridade social onde ficasse o SUS, universal, muito similar ao sistema inglês, né, que é extraordinário, e eu vivi isso, né, experimentei na pele, né, a gente pode conversar depois sobre isso, uma experiência extraordinária. Você tem a assistência social e você tem também a Previdência. Mesmo pagando tudo isso, você tem um superávit que gira em torno de 13 bi, 14 bi, 15 bi por ano. O problema é que o governo desvia esse recurso, né, através desvincula, melhor dizendo, para não parecer que é corrupção, que de certa forma acaba sendo, né, não uma corrupção do desvio do erário para si, mas uma corrupção contra o trabalhador, né, uma destruição de valores importantes. Ele desvincula essa receita para pagar juros. Se criou no Brasil, Soriano, é importante se falar sobre isso, o conceito de que nós temos que pagar e não pode ter déficit nenhum no orçamento público. Déficit no orçamento, e aí compara, isso é uma maldade. Você não vê um acadêmico comparando, um acadêmico da área de administração pública, professor, pesquisador, comparando o orçamento público da União com o orçamento doméstico. Isso é uma maldade. Porque sim, no teu orçamento doméstico você não pode gastar mais do que você recebe. Mas a União pode criar déficit. Vou dar um exemplo concreto. Os países do euro, eles têm um limite de até 3% do PIB de déficit. Até 3% do PIB, você tem todas as benesses do euro, né, dos bancos, todas aquelas injeções de recursos e possibilidade de empréstimos, etc., e continuar utilizando o euro sem problema nenhum. Quando a presidenta Dilma mandou, em 2015, o orçamento de 16, ela apresentou um déficit de 30 bilhões. Os golpistas, hoje governistas, que na época eram oposição, disseram que esse era um absurdo um déficit de 30 bi. 30 bi representava menos de 0,5% do nosso PIB. O déficit do atual governo é de 156 bilhões de reais. 156 bi, ainda os 156 bi não chega até esses 3% do PIB, chega perto. Portugal teve, no ano passado, 2,7% do seu PIB de déficit. Não caiu o governo, ninguém se matou, ninguém fez impeachment de ninguém. Japão tem déficit de 1% há anos, assim como outros países. Mas a relação dívida-PIB, meu amigo, a relação dívida-PIB, se você for lá do Japão, for olhar dos Estados Unidos, você vai ver que não é nada melhor do que a nossa, pelo contrário.
O que você tem, aí eu quero jogar um desafio aqui, o que você tem hoje no Brasil é uma grande mentira contada sistematicamente, número gigantesco de vezes às pessoas, que criou um imaginário que o país está quebrado. Como é que o país está quebrado, Soriano? Entra agora, você que está nos assistindo, não desliga a TV, não sai da rede social, mas pega ali o teu celular, consulta o site do Banco Central, vê a posição de hoje das nossas reservas cambiais. 380 bilhões de dólares. Isso é metade do PIB. Somos a quarta ou a terceira maior reserva cambial do mundo. E o único país do G20 a não usar essas reservas para combater a crise. Por que não foi feito isso? Porque não interessa a quem sempre ganhou dinheiro nesse país, que são os bancos. O grande capital. O rentismo. O que é o rentismo? É a Bolsa de Valores. O governo atual é ruim para o trabalhador, mas ele é bom para um setor da sociedade. Para quem tem dinheiro, muito dinheiro, não estou falando quem tem 100 mil, 200 mil reais. Eu estou falando quem tem 40, 50, 100 milhões de reais aplicado em Bolsa de Valores. Esse cidadão, ele existe? E como? Tem vários. Você citou alguns aí, Família Marinho e companhia. Para essa turma, está uma maravilha. Bolsa vai bater 90 mil pontos, nunca antes imaginado, claro, porque é um governo entregue ao interesse do grande capital. Para isso está entregando tudo, a nossa previdência. E aí eu faço a pergunta que eu deixo aqui para você refletir. Me explica uma coisa, como é que pode um governo absolutamente entregue aos interesses do grande capital? Um governo que faz o que o FMI, até na época do governo Fernando Henrique Cardoso, faz mais do que o FMI exigiria, né? Esse governo hoje tem seu risco, né, avaliado muito pior do que o governo Lula e Dilma, que não faziam isso. Me explica esse fenômeno. Por quê? Porque a confiabilidade também é um elemento político também que entra, né? Mas o Robson, eu queria que você também falasse dos êxitos da Petrobras. Hoje ela é uma empresa que produz muito grandes reservas e, apesar dos seus inimigos, e aí eu quero também falar da Lava Jato, a Lava Jato não investiga, não prendeu nenhum executivo de multinacional estrangeira, muito menos americana. Então nós falávamos do golpe midiático, mas o golpe não foi também judiciário. Eu, por exemplo, eu sou mineiro é muito desconfiado. Então, como é que um juiz que não é de uma São Paulo do Rio de Janeiro, lá de um outro estado que não está entre os 3 primeiros em decisões nacionais, ele tem poderes para prender qualquer grande, pela primeira vez na história do Brasil, empresário brasileiro, né? E esse juiz vive nos Estados Unidos, que é o juiz Moro, né? Sérgio Moro, que não tem nem prova da OAB, tentou e não passou, né? Diz que não tem a carteira da OAB. Como é que de onde vem a força desse juiz? E também junto com, apoiado pela mídia, passa a ser o homem de visão, o mais justo, e haja vista também outras coisas que aparecem, como o Tacla Duran, né, que teria denunciado a própria esposa dele, que dizem que é ligada, as revistas trazem aí. Quem falou foi o Tacla Duran. Da Shell, né? Então, a gente tem todo um motivo de alertar aos demais brasileiros que muito cuidado, e esse juiz pode ter auxílio moradia, mesmo morando em um palácio, ou seja, num latifúndio em termos de apartamento. Então, o lado também perverso da justiça, parcial da justiça, partidário da justiça, porque ninguém do PSDB foi preso. Essa é uma grande pergunta. Então está se arquivando todos. O Barão de Tararé dizia que a corrupção é o bom negócio para o qual eu não fui convidado. Né? Quando é comigo é um jeitinho, é um esqueminha, né? Quando é com o outro é a corrupção, é bandidagem. Estou dizendo isso porque o senhor juiz Sérgio Moro, que defende o auxílio moradia de maneira entusiasta, né? Defendeu o auxílio moradia, inclusive, como uma forma de poder receber mais do que esse teto do Supremo. Jeitinho. É o jeitinho. Né? É o cambalachozinho. Não, é corrupção. Você está burlando a lei. Há um entendimento claro do teto supremo.
Por que tem que receber R$4.000 de auxílio moradia? Ah, mas está ganhando pouco, então larga o magistrado e vai ser advogado, vai ganhar mais. Então, se é esse o problema, se é que ganha mais, né? Se ele acha que R$30.000 como salário para um desembargador sendo é muito, ele já proprietário, né, de uma Eu não ganho R$30.000 na Petrobras, ganho um salário de um petroleiro e professor universitário e talvez meu patrimônio é compatível com a minha renda, não estou aqui buscando subterfúgios para ganhar mais. Trabalho para ganhar mais dentro daquilo que a lei permite, né? Veja, essa questão por si só já mostra, né, que nós temos um problema aí de quem investiga, né? E aí vai um outro elemento. O que a Lava Jato causou, sobretudo no Rio de Janeiro, o sucateamento da indústria nossa, da Petrobras, é muito grave, Soriano. Observa, se alguém numa delação premiada, esse é um exemplo concreto, e quem está me assistindo aqui da Petrobras vai lembrar de vários como esse, se alguém numa delação premiada cita por acaso, eu acho que a empresa XPTO ela deu propina. Nesse momento, tem casos e exemplos assim, o senhor Sérgio Moro mandava para a Petrobras um ofício, uma ordem judicial para suspender os pagamentos para essa empresa, por tempo indeterminado. O empresário aguenta 1, 2, 3 meses, no 4º mês ele comunica à Petrobras que não tem condições de continuar e que vai parar o projeto. Aí o gerente ficava numa situação delicadíssima. O que ele vai fazer? Faz uma nova licitação? Se ele abre um processo de nova licitação, a empresa que está com o contrato, entre aspas, em vigor, entra na justiça e consegue suspender a licitação. Se ele não respeita a ordem judicial, quem vai preso é ele. O que ele faz? Nada. Para o projeto. Quando é com ar-condicionado, você fica sem o ar-condicionado. Quando é a limpeza, você vai ficar sem a limpeza. Agora, quando é um projeto de construção de uma refinaria? E quando é um projeto de engenharia importante para o país? Como é que você faz? Veja, a Lava Jato, não quero ser irresponsável dizer que foi deliberadamente, apesar de ter as minhas convicções, mas a Lava Jato puniu empresas quando deveria punir dirigentes. A nossa legislação, ela prevê a punição de dirigentes. O que deveria ter sido feito era a solicitação do afastamento dos dirigentes das empresas. Tem como fazer isso, mesmo empresa privada. Fazer lá todo o processo investigativo e tirar os dirigentes da empresa. Se eles estiverem destruindo provas, prende preventivamente, que eles fazem muito bem, mas só prende preventivamente quem interessa, né? Você viu o senador Delcídio Amaral, que é uma figura execrável da polícia, sempre foi. Que vem do PSDB, né? Que vem do PSDB. São os erros, né? Até nós do PT cometemos essa figura, uma figura lastimável, que os fatos mostraram o que ele fez, mas ele foi preso no exercício do mandato. Mas o Aécio não. O Aécio tem gravação contra o Aécio, falando que esse aí... a gente tem que botar esse aí, porque a gente tem que botar uma pessoa que, se delatar, a gente pode matar. Então é ele que falou, não fui eu. E nada foi feito. Mas é um negócio impressionante. Sabe, o presidente da República falou em gravação que tem que continuar o esquema de corrupção para o senhor Eduardo Cunha, mesmo preso. Ele falou, não fui eu. E o que aconteceu? Nada. Nem para averiguar como é que está o Eduardo Cunha. Por que a esposa do Eduardo Cunha não foi presa até hoje? Se ela é réu de um processo, se ela participou do esquema. Veja, é evidente que há uma clara predileção por um setor da sociedade, um setor do ambiente político, enquanto que, por outro, uma benevolência gigantesca. A acusação contra o Eduardo Azeredo é a mesma contra o ex-ministro Palocci. A mesma. Palocci já acabou, já transitou até em julgado o processo dele. O Eduardo Azeredo continua não apenas solto, como agora que saiu a condenação de primeira instância. Há uma clara predileção e proteção aos políticos alinhados, não vou dizer o PSDB não, é mais amplo do que isso, alinhados aos interesses do capital rentista. Esse é o problema do Brasil. O que a Lava Jato deveria dar de contribuição, por exemplo, ao país, quem fez corrupção seguindo o devido processo legal tem que ser punido, ninguém é contra isso, né? Mas devido processo legal, não com os desrespeitos aonde criminalistas importantes no Brasil, como o doutor Afrânio Silva Jardim, que é referência no direito penal brasileiro, o Afrânio Silva Jardim,
que parafraseou, ele é disputado entre os magistrados para fazer o prefácio dos seus livros, né? Figura de referência, professor, né, da UERJ, uma das pessoas que mais conhece e que fala claramente as aberrações, as violações ao processo penal brasileiro que criam precedentes graves na nossa justiça. Esse é o maior problema. Eu me recordo, não vou recordar aqui o nome, mas eu me recordo quando o Costa e Silva, né, o ditador, assassino, chegou para o seu vice e foi conversar sobre o AI-5. Se eu não me engano, foi Costa e Silva. Posso estar, não sei se foi o Médici ou Costa e Silva, acho que foi Costa e Silva, né? E perguntou sobre o AI-5 e o seu vice-presidente na época falou assim: presidente, eu não estou preocupado com o Congresso, estou preocupado com o guarda da esquina. Porque foi o único que não assinou, o AI-5, não votou favorável. Ele disse: nós estamos dando poderes ao guarda de esquina poder invadir nossa casa a qualquer hora e nos levar preso. Por questão de opinião. Esse é o problema. Então a gente, veja, a Lava Jato ela abriu esses precedentes todos. Prejudicou muito a economia, prejudicou muito a Petrobras. Não estou dizendo que não tem que ter combate à corrupção. Arrebentou com o PIB brasileiro, a queda que teve. Foi em função disso. Né? E você colocou muito bem, as empresas estrangeiras, a gente não conseguiu ver nenhum tipo de ação nesse sentido. Eu preciso, para mais 3 minutos que você tem, que você nos fale de esperança e ao povo brasileiro, ao povo carioca que está enlutado aí com a violência e, sobretudo, o que fazer, Robson Leite? Eu queria, assim, eu conheci a Marielle, né? Já que a gente entrou nesse assunto rapidamente. Conheci na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, fui membro como deputado. Conheci a Marielle dos pré-vestibulares comunitários, mas me tornei amigo dela pela comissão, pela relação que eu tinha com ela. E é lamentável que uma pessoa seja morta, executada com 4 tiros na cabeça, nesse ambiente que a gente está vivendo, sem nenhum motivo aparente, né, apesar de a gente ter as nossas suspeitas, mas sem nenhum motivo aparente, e a gente observar que algumas pessoas destilam o ódio tentando passar mentiras de uma pessoa que morreu. Quando você fica feliz com alguém que morre, o primeiro que morre foi você. Quem fala isso é o Papa Francisco. Né? E mais, a comoção da morte da Marielle. Mas não vi ninguém comovido com os 6 mil assassinatos no Rio de Janeiro. Veja bem, não é isso. Nós estamos comovidos exatamente por causa dos 6 mil assassinatos. Porque quem morreu foi uma das raras pessoas que era a voz de denúncia desses 6 mil homicídios. Mas eu quero passar uma mensagem de esperança. Sabe, porque ela que, e nessa hora é bom lembrar Eduardo Galeano, ela que nos faz caminhar. Há saídas para o Rio de Janeiro, há saídas para o país, passa pela mudança do governo, passa por eleições democráticas e que seja respeitado o seu resultado. Né? Não vale o que tem acontecido na América Latina agora, quando a esquerda ganha não vale, mas quando a direita ganha é que vale. Né? Então que passe por eleições respeitadas, que a vontade popular seja estabelecida. Né? E eu sou um otimista nesse sentido, eu acho que o otimismo é algo importante para a sociedade, porque ele te faz agir, o pessimismo te faz parar. O otimismo te faz querer transformar. Eu fui deputado nessa perspectiva, fui superintendente nessa perspectiva, relatei uma CPI importante, pode até outro dia voltar para falar sobre ela, porque ela tem muito a ver com o problema do desemprego hoje no Brasil. A gente aponta isso lá atrás, em 2013, mas eu acho que é possível sim. Nós não podemos vender e perder a nossa esperança, porque a nossa esperança, além de fazer a gente caminhar, é que melhora a política. Porque o desinteresse, o voto útil, só ajuda ao mal político que compra o voto. Quem vende o voto não está desanimado, porque vai vender o voto como sempre fez. Quem está desanimado são as boas pessoas, as pessoas que pensam no coletivo, as pessoas que pensam na sociedade. Essas estão desanimadas e são essas que podem votar nulo. E vai tirar voto nulo de quem? Dos bons parlamentares, dos bons políticos. E a gente precisa resgatar essa esperança, porque é ela que tem a capacidade de transformar a realidade que a gente está vivendo hoje. Maravilha. Olha, o Che Guevara falava que entre o mercenário e o homem de ideal, ele dizia que nós venceremos porque um homem de ideal que tem sonhos humanistas vale por 200 mercenários. É verdade. E você é um deles. Obrigado, Soriano. Eu que agradeço e deixo um abraço à TV comunitária e a todos os seus telespectadores. Obrigado.